Terapeuta, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus clientes logo no primeiro atendimento. O tema de hoje é: terapeuta, a pior maneira de abordar seus pacientes na primeira sessão é fazendo isso. Você vai aprender como a maneira como você conduz o primeiro atendimento pode piorar o problema do seu cliente ao invés de ajudá-lo. Além disso, você vai entender como o diagnóstico das dores emocionais, através de uma ferramenta que faz isso logo de primeira, pode trazer resultados bem mais eficientes, não apenas aos seus clientes, mas a você mesma, em vários aspectos, como pessoal, profissional, financeiro. Vamos começar falando sobre as muitas razões que fazem os clientes procurarem uma terapia. E quando eu falo em terapia, eu incluo aí psicoterapia, terapias integrativas e holísticas em geral, até fisioterapia e medicina chinesa, que tem uma abordagem aparentemente mais física. Eu já vi cliente procurando ajuda porque está em crise conjugal, vivendo situações de estresse no trabalho, com dificuldades familiares com pais ou filhos, ou até mesmo vivenciando alguma dificuldade física, dentre muitas outras situações que a gente vai imaginando e lembrando dos nossos atendimentos. Bem, em todos esses casos, o cliente está em sofrimento e buscando alívio, certo? Ou seja, tudo o que não se pode dar a ele é mais estresse e mais sofrimento. E você, com a melhor das intenções, pode estar fazendo exatamente isso sem perceber. Mas calma, fica aqui comigo que eu vou mostrar exatamente o que eu estou dizendo. Mas antes, vamos falar de você, que resolveu abraçar sua profissão para diminuir as dores do mundo, tem essa linda missão de minimizar o sofrimento humano. Eu sei que essa missão é muito árdua, porque as pessoas estão cada vez mais desequilibradas e desconectadas de si mesmas e dos seus semelhantes, o que ainda mais aumenta o nosso trabalho. Você hoje precisa trazer consciência ao seu cliente de que ele precisa se engajar no tratamento terapêutico, ele deve sempre se observar, se cuidar e muitas vezes se desligar lá de fora para focar dentro de si. E com esse mundo louco, são poucos os que conseguem isso, vamos combinar? Qualquer motivo pode ser utilizado como um pretexto para ele abandonar o tratamento e mergulhar nessa cegueira coletiva que assola a humanidade. Acompanhe então meu raciocínio. Se você precisa ser atraente para o seu cliente não abandonar o tratamento, você precisa dar a ele algo concreto para se apegar, correto? Você precisa dar a ele algum resultado. Será que hoje você está conseguindo? Vamos checar? Imagino que hoje você atenda seu cliente deixando que ele fale e você, com sua escuta ativa, mostra a ele todo o seu acolhimento. Isso é muito legal para quem já tem um nível de consciência mais elevado. O que cá entre nós é a minoria da minoria. Mas a maior parte das pessoas em geral está ansiosa, tem um problema aparente e precisa ver a solução rápida para ele. Esse problema é apenas um sintoma de alguma dor mais profunda, mas ele ainda não sabe disso. Então, essa pessoa pode começar a questionar se realmente vale a pena perder tempo e dinheiro falando com um estranho, quando ele pode conversar de graça com um amigo num barzinho tomando cerveja e comendo batata frita. Acredite, eu já ouvi esse absurdo, tá? Aí o cliente larga o tratamento, dando uma desculpa qualquer, e você nem chega a saber o que ele estava insatisfeito. Se você soubesse, você poderia mudar sua abordagem, mas aí ele diz que ele está sem tempo, ou sem dinheiro, ou dá qualquer outro pretexto. Com isso, você, terapeuta, só fica mais frustrada, porque depois deixou de ajudar mais uma pessoa que cruzou seu caminho. E aí começa a se questionar se você está cumprindo seu propósito de vida e muitas vezes deixa de viver a prosperidade que esperava e que merece ao abraçar essa profissão. Você muitas vezes não sabe o que está fazendo de errado, porque foi assim que você aprendeu na faculdade, em todos os cursos nos quais você investiu tempo, dinheiro, energia. E é aí que eu vou te propor uma reflexão que pode revolucionar todo o seu trabalho. Então, fica aí comigo e presta muita atenção. Que tal se você, no seu primeiro atendimento, já tiver em mãos todo o diagnóstico das dores emocionais do seu cliente,
para de cara conseguir tratar especificamente as causas desse sofrimento. Parece bom demais para ser verdade? Sim, parece, mas eu vou te mostrar que isso é plenamente possível, então fica aí comigo. Você já sabe a essa altura da vida que a origem de 99% dos problemas reside nas dores emocionais, não é isso? Eu costumo dizer que gente feliz tem até a saúde melhor, e isso tem sido objeto de inúmeras pesquisas. Aqui eu vou abrir um parêntese para você ter ideia do que eu estou falando. Você deve saber que existe uma simples glândula que regula a nossa imunidade e, consequentemente, a nossa saúde física. E ela é influenciada pelo aspecto emocional. Você sabia disso? É a glândula timo, órgão linfático localizado no peito, atrás do externo, e responsável por produzir e maturar um tipo de célula do sistema imunológico. A evidência de que o estresse crônico e a exposição ao hormônio do estresse, como o cortisol, por exemplo, podem afetar negativamente o funcionamento do timo e a produção de linfócitos. Por outro lado, a felicidade e o bem-estar emocional podem ajudar a reduzir o estresse e a resposta ao estresse, o que, por sua vez, pode ter um efeito benéfico no timo e na nossa função imunológica. Na descrição desse vídeo, eu vou trazer para você alguns estudos científicos publicados sobre esse assunto, se isso te interessar. Vai ficar lá embaixo. Esse parêntese eu abri para você compreender a relevância de se buscar a cura das dores emocionais, até mesmo para se ter saúde física. Aliás, nós ocidentais é que costumamos compartimentar isso, né? Mente, espírito, corpo, mas é tudo uma coisa só. Sábios orientais que já nos ensinavam isso há milênios atrás, mas vamos deixar isso para lá. Vamos voltar à terapia propriamente dita. Por tudo isso, você já pode constatar a importância de se identificar e tratar as dores emocionais do seu cliente o quanto antes, porque aí reside a origem de quase todos os problemas que ele apresentar. Veja bem, se você conhecer desde logo as dores emocionais do seu cliente, já terá total condição de entender a melhor abordagem para ele. A conversa entre vocês será muito mais objetiva. Você irá direto ao ponto e seu cliente já sentirá esse diferencial. Ele vai pensar: puxa, essa terapeuta realmente me entende? Parece que não está querendo me enrolar. Ele já terá outra motivação para retornar por uma outra sessão com você, por exemplo, ao invés de ter aquela sensação de perda de tempo, perda de dinheiro. Além do mais, você saberá qual inimigo atacar. E é claro que quando eu me refiro a inimigo, eu falo da maior dor, que acaba gerando tantas outras e tantos sintomas. Eu vou dar um exemplo para você. Um cliente meu, que eu vou apelidar de Jorge, uma pessoa fictícia, tá? Um nome fictício. Ele te procura se queixando de insônia e ansiedade e dizendo que vem trabalhando demais. Até aí, tá a narrativa de, digamos, 80% da população mundial, e falando assim por baixo. Mas será que todas essas pessoas que possuem esse problema têm a mesma causa? Agora, se você já tiver um diagnóstico logo no primeiro atendimento, você saberá que Jorge teve um pai pouco amoroso, mas que trabalhava muito e não deixava faltar absolutamente nada para a família. Você já pode começar a sua abordagem por aí, fazendo perguntas ao Jorge sobre o pai. Ele te revela, por exemplo, que quando criança, ele, Jorge, se queixava com sua mãe pela falta do pai. E então a mãe imediatamente respondia que ele era um ótimo pai, que trabalhar era a melhor forma que ele encontrava para cuidar da família. Na vida adulta, então, Jorge apenas repetia o padrão que conheceu e fazia exatamente o mesmo que seu pai, já que ele aprendeu que essa era a melhor forma de cuidar da família. O que claramente não estava dando certo, porque esse excesso de trabalho e a ausência em casa estavam surtindo o efeito contrário. Então, se você, conhecendo essa realidade, trabalhar com Jorge justamente a origem desse padrão, percebe que será uma libertação para ele. Quantos quilos você vai tirar dos ombros dele quando a ficha cair? Você pode, inclusive, em algum momento, dizer isso a ele. Jorge, você percebeu que está repetindo exatamente a história do seu pai? Lembra de quando você, criança, se sentia frustrado com essa falta de amor e de presença? É isso que seus filhos estão sentindo hoje, porque você ficou com essa noção de que cuidar da família é se matar de trabalhar, é colocar dinheiro em casa. Mas eles querem o pai, sua mulher quer o marido, isso é, eles querem sua presença e seu amor, como você queria quando era criança. Você não é o seu pai. Quem é você?
É óbvio que com sua expertise você chegaria às mesmas conclusões, mas quanto tempo iria levar para isso acontecer com essa sua abordagem atual? Meses, talvez. Isso se seu cliente não desistisse antes, como eu te falei lá atrás. E Jorge, estressado, poderia desenvolver uma série de doenças, poderia colocar em risco o casamento e a convivência com os filhos, até desenvolver essa consciência. Ou seja, a essa altura você já entendeu os benefícios de focar logo no diagnóstico. Mas deixa eu te abrir os olhos para o tanto de vantagens que isso pode gerar para você, terapeuta. E aí, ainda está comigo? Vamos lá! Sob o aspecto pessoal, ver resultados nos seus clientes vai te trazer uma nova motivação, porque você vai se sentir muito mais conectada ao seu propósito de vida. E a gente já viu lá atrás o quanto esses sentimentos elevados melhoram, inclusive, a sua saúde, a sua autoestima e até a sua imunidade. Você se sentiria uma pessoa profundamente realizada, correto? Sua vida profissional também vai deslanchar, porque um cliente satisfeito irá indicar seu trabalho para outros tantos, e não há melhor propaganda do que aquela feita pelo boca a boca. Seu posicionamento no mercado irá mudar e você será cada vez mais reconhecida. E com o aumento dessa procura, você pode escolher entre cobrar um pouco mais ou atender mais pessoas. E de toda forma, você alcançará em pouco tempo a prosperidade financeira que sempre almejou. Por mais que o aspecto financeiro não seja o seu foco, ele é muito importante para sustentar sua família e custear muitos dos seus sonhos. E até aumentar a possibilidade de você se capacitar cada vez mais para ajudar mais pessoas ao seu redor, se você quiser. Você pode, por exemplo, ter o sonho de viajar pelo mundo, como eu tive. E isso pode até parecer fútil, mas não é. Sabe por quê? Porque viajar faz com que a gente conheça outras formas de enxergar o mundo, faz a gente aprender a relativizar ainda mais muitas das nossas verdades imutáveis, amplia o pensamento e até reduz o preconceito. Tudo o que precisamos para acolher as pessoas que nos procuram. Mas esse era o meu sonho, pode não ser o seu. Há muitos outros sonhos que o dinheiro pode financiar e não há nada de errado nisso. Ter tempo para o lazer também é essencial para você se tornar uma pessoa mais leve, menos estressada, mais feliz. E é claro que essa energia é transmitida ao seu cliente. E você consegue ter tempo de lazer e descanso se está trabalhando demais e preocupada com as contas que não param de chegar? Falo novamente, mudar o foco pode ser libertador para você. Te convido a tentar. Bem, lá atrás a gente falou sobre a abordagem na primeira sessão e como ela pode afastar os clientes ou mesmo aumentar o sofrimento deles. Deixa eu te contar a história de um atendimento que eu fiz. Uma vez, um cliente veio se consultar por insistência da namorada. Ele mesmo achava que não havia nada de errado com ele. Ele veio com uma postura forte, agressiva e meio desconfiada, relatando que as pessoas o achavam violento, mas na verdade ele era sério, um lutador, e havia aprendido isso com seu pai. Homem de verdade não deve ficar de risinho por aí, repetia ele. Eu tive compaixão por aquele rapaz, imaginando como ele havia sido forjado e o que haveria por trás de tudo aquilo. Mas ele endeusava o pai, que já havia falecido há alguns anos e parecia uma grande referência, um exemplo de afeto. Eu até poderia investigar um pouco mais sobre esse pai se eu não tivesse visto lá atrás no diagnóstico das dores dele que não tinha nada a ver com o pai, e sim com a mãe. Havia vários elementos que indicavam a ausência da mãe. E eu até estranhei quando ele disse que estava cuidando da mãe, que estava com uma crise, sei lá, de hipertensão, algo assim. Eu achei estranho. Para mim estava claro que ele não tinha mãe. Aí eu perguntei um pouco mais e ele revelou que a mãe biológica havia falecido no parto e ele tinha sido adotado. Então, o diagnóstico estava certo, a mãe realmente havia falecido, a mãe biológica. Mas não parava por aí. Eu percebi que havia, ainda assim, um problema ali, e isso refletia em todo o emocional dele. Havia um traço de rejeição muito forte. Aí eu insisti um pouco mais, com mais cuidado, e ele foi revelando que ele nunca se sentiu amado pela mãe, que o abandonava para cuidar da sua prima, de quem ele sempre teve ciúmes. Essa prima seria a filha que a mãe dele não teve.
E essa mãe chegou a admitir no momento de briga lá deles, de conflito, que ela não queria adotar um menino e sim uma menina. Forte, né? Eu confesso que isso me chocou e me fez compreender o porquê daquela postura forte, que na verdade escondia um coração em frangalhos. Entretanto, esse homem era realmente muito forte. Não era só da boca para fora, ele tinha uma linda história de superação. Ele teve sucesso na carreira, ele era uma referência, ele tinha vários admiradores, mas ele não conseguia parar no relacionamento. Claro, né? O emocional dele era um grande ponto de fragilidade decorrente de uma grande dor. A perda da mãe biológica, que foi reforçada por uma outra mãe que não soube demonstrar seu amor. Não bastava uma ausência, ele ainda passou por outra. Muito forte isso. Mas somente um homem igualmente forte poderia sobreviver a tanta dor e, mais ainda, tornar-se uma pessoa de sucesso. Bom, a história é bem longa e eu estou resumindo aqui para você. E todo esse diagnóstico foi feito numa única consulta. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque hoje você certamente atenderia um cliente como esse, ouvindo o que ele tem a dizer, mas fazendo várias perguntas, algumas pertinentes, outras nem tanto, até entender o cerne do problema. Você perguntaria, por exemplo, qual é a sua história, ou como era a sua relação familiar, mas provavelmente ele demoraria a se abrir com um total desconhecido. Imagina quanto tempo com essa abordagem você poderia demorar para, primeiramente, conquistar a confiança dele e, segundo, chegar à raiz das dores emocionais dele. Imagina o quanto de sofrimento você poderia gerar ao fazê-lo repetir essas histórias dolorosas do passado, fazendo reviver e reviver aquilo que, na verdade, ele veio tratar. A mudança de perspectiva que eu te proponho aqui visa ao diagnóstico das dores emocionais como um atalho eficiente para, inclusive, poupar muitos meses de dor. É como tirar um band-aid de uma vez só, sabe? Certeiro. E a partir daí você vai buscar alívio dessas dores, traçando sua própria abordagem de acordo com as ferramentas e a metodologia que você já utiliza. Essa mudança gera, inclusive, maior engajamento dos clientes e resultados mais rápidos e eficientes. E aí eu te pergunto, por que não começar hoje? Vamos lá, pega papel e caneta que eu vou te dar o passo a passo para você fazer esse diagnóstico das dores emocionais e tratá-las com muito mais eficácia. O primeiro passo que você precisa dar é colher as informações do seu cliente, tais como nome, profissão, data de nascimento, que eu imagino que você já faça. Isso você fará antes mesmo de atendê-lo. O segundo passo será, utilizando uma ferramenta de diagnóstico, traçar o perfil do seu cliente, investigando o temperamento dele, família de origem, pais, irmãos, avós, os padrões emocionais, os dons, os maiores obstáculos da vida, o aspecto profissional, a forma como ele se comunica. O terceiro passo será uma amnese com seu cliente, no primeiro atendimento, em que ele vai te contar o que o levou a procurar você. Já nesse primeiro atendimento, comparando o que você concluiu e o que ele te revelou, você já começa a melhor abordagem sobre as dores que estão refletindo nos problemas dele hoje. É como aquele exemplo que eu te dei lá atrás sobre o Jorge, lembra? Ele hoje está estressado e ansioso por trabalhar demais. Esse é o problema atual, esse é o sintoma. Mas qual foi a dor que originou esse sintoma? A ausência do pai e o padrão que ele repete sem perceber porque aprendeu que aquilo era o correto a se fazer. Só que isso está apenas reforçando ainda mais o sofrimento dele. E o último passo será todo seu. Com base na metodologia que você já utiliza e conhece com profundidade, você vai aplicar para tratar as dores do seu cliente. Bem, intensa toda essa experiência, né? Então vamos recapitular de forma muito breve o que você viu até aqui? Como um primeiro atendimento pode piorar o problema do seu cliente ao invés de ajudá-lo? Como o diagnóstico das dores emocionais é o primeiro passo para resultados mais eficientes? Como o uso de uma ferramenta que permita esse diagnóstico logo no primeiro atendimento traz benefícios não apenas aos seus clientes, mas a você mesma em vários aspectos, ou seja, pessoal, profissional e financeiro.
exemplos de dores atuais que são motivadas por dores muito mais antigas e que devem ser vistas desde o início do tratamento. Bem, aproveita e me conta aqui nos comentários qual tem sido sua maior dificuldade ao atender os seus clientes e como eu posso te ajudar com isso. Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Te espero!